Muito bem. Então, dando prosseguimento, né, o sistema Merging Transit, como nós falamos, ele tem como característica fundamental, né, a montagem de produtos ao longo da cadeia de distribuição. Então, são vários fornecedores, né, cada um fornecendo um produto, que vão ser entregues numa instalação intermediária, onde esses diversos produtos vão ser combinados para a formação de um kit, por exemplo. Então, ao invés de deixar que isso seja entregue individualmente lá no cliente, imagine, por exemplo, né, um distribuidor, né, uma loja especializada em aparelho de celular, recebendo o manual de um fornecedor, recebendo a bateria do outro, recebendo o aparelho de outro, e ela mesma ter que fazer toda essa combinação, seria muito trabalhoso, né? Então, a ideia é fazer com que, numa instalação intermediária, isso seja processado de tal forma que já chegue lá no cliente final, combinado num kit, por exemplo, né? Então, o Merging Transit tem essa característica de agregar valor ao processo da distribuição física. Então, uma outra característica bastante peculiar do Merging Transit é que ele tem sido bastante aplicado à distribuição de produtos de alto valor agregado. A gente não vai fazer um Merging Transit para produto de baixo valor agregado, né? Geralmente são produtos mais sofisticados, que precisam de uma maior segurança nesse processamento, para não ter vulnerabilidade em termos de furto, de roubo, enfim, né? Então, ele se caracteriza por trabalhar muito com produto de alto valor agregado. Então, a gente diz que o Merging Transit, ele é uma extensão do conceito de cross-docking combinado ao sistema just-in-time. Ou seja, o cross-docking caracterizando entregas de vários fornecedores numa mesma instalação intermediária, e o just-in-time fazendo o processamento desses produtos para entregar tudo na hora, no local, na quantidade, né, nas condições requeridas, que são características do JIT, tá ok? Então, isso a gente pode ver, por exemplo, aqui, né, um exemplo de aplicação para armazém do tipo Transit Point. Eu peguei aqui exatamente o exemplo de um equipamento, né, da área de informática. Então, você observa, né, a CPU ela é fabricada em Taiwan, a fábrica de teclado e monitor posicionada em Curitiba, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, cuidando de fazer todo esse traslado, e a fábrica de acessórios e cabos em Sorocaba, enfim, fornecedores de diversos locais, trabalhando em prol de um mesmo produto final, que nesse caso seria o computador, e tendo uma instalação Merge Center para fazer todo esse processamento, essa combinação, né? Ou seja, instalando a CPU junto com o teclado, né? Junto com memórias, para formar o computador acabado, de tal forma que esse computador seja entregue ao cliente já na forma finalizada. Imagine, por exemplo, a loja tendo que montar esse computador a partir desses diversos componentes, né? Seria bastante complicado. Então, o Merging Transit ele se destina a isso. Ele recebe produtos de vários fornecedores que vão compor um produto final, e ele agrega valor na medida que ele agrupa esses componentes nesse produto final. Ok? Aqui, né, eu vou falar um pouco mais sobre... Aí está caracterizando bem esse processo, né? Algumas informações complementares, né? Só para a gente reforçar esse conceito. As instalações do tipo cross-docking, retomando lá, elas têm o mesmo formato que o Transit Point. A diferença consiste na quantidade de fornecedores. Enquanto o cross-docking trabalha com vários fornecedores, o Transit Point trabalha com um, tá ok?
Uma outra informação complementar que eu queria destacar é que o sucesso da operação de cross-dock é associado, muitas das vezes, à capacidade de planejamento e cumprimento. Isso é muito comum, né? Se não tiver esse planejamento, você imagina no mesmo local recebendo ali vários produtos de diversos fornecedores, de tal forma que esses vão ser separados para serem constituídos os pedidos finais dos clientes. Então, se não tiver muito planejamento, muita organização, essa coisa vira uma grande bagunça, né? Vira uma bagunça generalizada. E aí o risco de erro, o risco de retrabalho é imenso. Então, o que seria, a princípio, uma solução, passa a ser um grande problema para ser administrado, tá ok? Aqui também, né, uma tela que mostra que o cross-docking, ele trabalha com itens com grandes volumes, né, são itens geralmente mais populares e com demanda altamente previsível, tá ok? O Transit Point, né, como nós vimos, tem um fornecedor único, né, que vai entregar numa instalação intermediária que vai cuidar só da atividade de separação, enquanto que o cross-docking tem fornecedor A, fornecedor B, fornecedor C e assim por diante, são vários fornecedores, onde tem uma atividade de sortimento maior. Por que tem uma atividade de sortimento maior? Porque são mais fornecedores. Então, por serem vários fornecedores, você tem mais sortimento, são mais variedades. Mas que no final do processo também vai ter uma separação e uma consolidação. Então, eu vou separar os pedidos dos clientes A, B e C, que vão ser constituídos pelos fornecedores A, B, C, D, enfim, ok? O Merge in Transit também tem fornecedores múltiplos e tem a atividade de montagem de produto, né? No Merge in Transit, nós não falamos nem de separação, né? Como nós vimos no slide anterior, nós não falamos de atividade de separação e consolidação. No Merge in Transit, a gente fala de atividade de montagem. Então, eu recebo vários produtos de vários fornecedores, como no cross-docking, só que ao invés de separar e consolidar, eu vou fazer a montagem de produtos, tá ok? Então, tá, muito obrigado pela atenção, ficamos por aqui. Um forte abraço.